não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jaquetais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por mais uma vez, meu Pai, estarmos reunidos como teu povo, Senhor. E que teu Espírito Santo possa, nesse momento, nos fazer entender ainda mais a tua palavra, Senhor. Porque sabemos que a tua palavra é a verdade, Senhor, e ela muda nossas vidas, e ela nos santifica, Senhor. Prepara nossos corações, Senhor, para que todo orgulho seja tirado e a tua palavra possa penetrar profundamente e fazer raiz, meu Pai. Porque é somente nela que nós podemos encontrar a vida. É somente nela que nós podemos encontrar Cristo. E é no nome dele que nós oramos, meu Pai. Amém. Meus irmãos, eu acredito que todos nós já tivemos um dia que não era o nosso dia. A gente acordou e tudo parecia que estava dando errado. E de fato não parecia. Estava dando errado. Mas talvez aos nossos olhos. Talvez para quebrar alguma coisa em nossos corações. Eu lembro que há 3 anos atrás, eu e a Silvia, a gente foi para o Brasil. E a gente planejou essa viagem porque os irmãos que foram para o Brasil sabem que as coisas não estão tão baratas assim. Então a gente planejou, a gente se separou, a gente entendia tudo que a gente tinha que fazer, que nós íamos visitar, quantas saídas íamos fazer. Tudo estava em nossos planos. Mas um dia antes de voltar, nós recebemos uma fatura da época da EDP, eu acredito, ou da Endesa, não lembro, era de energia, falando que a gente teria que pagar um valor exorbitante de energia. Naquele momento eu fiquei assustado, a Silvia ficou assustada, não esperávamos, não estava no nosso plano aquilo. Então a gente ligou e a gente entendeu que, de fato, nós tínhamos que pagar. Porque o nosso contador, a gente pensava que o nosso contador de energia enviava a leitura real. Mas não, só era uma estimativa. E a gente nem se tocou nisso. E no final do ano, então, a gente recebeu a surpresa, basicamente, de todo o ano. Teria que pagar a diferença. Aquilo já desestabilizou. A gente voltou para o Brasil, era frio, era janeiro. A gente chega em casa e o nosso esquentador parou de funcionar. A gente não tem água quente, é mais dinheiro que a gente precisa agora para tentar consertar, aí tem que desembolsar, e a gente fica com os ânimos todos mexidos. Mas a gente, ok, é o que é. E nessa mesma semana, eu fui visitar a casa do presbítero Lucas. A gente passou o dia na casa do presbítero Lucas. Foi um momento maravilhoso. Em meio a tantos problemas que estavam acontecendo, estar com eles, estar com as crianças, foi ótimo demais. E a gente saindo às 9 horas da noite, saindo da porta da casa do Lucas, quando a gente está em frente ao nosso carro, a gente percebe que roubaram a placa do nosso carro. Meu Deus, que semana! Parecia que nada, e de fato nada, estava acontecendo. Todos nós temos dias assim, semanas assim, que a gente planeja, tenta fazer as coisas certinhas, mas não acontece como a gente gostaria que acontecesse. Ou até a gente pode pensar quando vocês estão passando pelo feed das redes sociais, a gente se depara com uma notícia que alguém se foi. E normalmente, nos posts, a gente tem toda a comoção e existe uma frase que ela é bem comum. Não acredito que você se foi de forma tão repentina. Tão repentina. A gente já parou para pensar sobre isso? Por que nós acreditamos que é tão repentino? Por que nós acreditamos que ou ficamos comovidos demais quando os nossos planos não acontecem como nós gostaríamos? E é isso que eu quero levar
a fazer a gente pensar essa manhã. Porque cada vez mais nós estamos imersos nesse mundo sem ponderar se de fato nós estamos vivendo de acordo com as Escrituras. Porque somos levados a acreditar em mentiras. O mundo nos encanta de tal forma que acreditamos que somos mais do que somos. Estamos encantados em todos os aspectos pela falsa visão de quem nós somos e de como o mundo é. Eu quero conduzir hoje esse olhar para essa verdade através do nosso texto. Mas antes de nós navegarmos no nosso texto, eu preciso fazer com que vocês entendam o que Tiago está tratando aqui. Por isso eu vou ler o versículo 11 e 12. Diz assim: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Eles estavam falando mal uns dos outros de acordo com seus próprios gostos, com seus próprios achismos. Eles achavam que o que era certo e errado não vinha da lei de Deus, mas vinha do que eles achavam que era certo e errado. Ou seja, em última instância, essas pessoas estavam substituindo a lei de Deus pelas suas próprias leis. Elas estavam querendo ser juiz, elas estavam batendo o martelo da condenação que elas mesmas propunham. Mas Tiago fala: peraí, meus irmãos, tenha calma, só há um legislador e juiz, aquele que faz salvar e perecer. E você precisa tomar muito cuidado como você está agindo, porque você está debaixo do julgamento desse justo juiz. Uma pessoa arrependida dos seus pecados e que busca a humildade, ela não falaria dessas formas, mas eles estavam. Tiago precisa entender ou fazer com que eles percebam quem eles eram. Quem pensa que tu és? Porque de fato esse era o comportamento que estava na igreja naquela época. Eles queriam estar acima das outras pessoas. Mas Tiago fala: vem cá, me diz quem tu és. Você está querendo o lugar de Deus? Você está querendo se colocar na posição de legislador e juiz? Não, esse é o lugar de Deus. O que a gente pode então extrair desse contexto? Existe um orgulho que precisa ser tratado, pois esse orgulho está afetando a forma como os outros tratam um ao outro, seja na forma como falam, ou seja na forma como se comportam. Em última instância, não era apenas um problema horizontal de amor, mas um problema vertical, em querer estar no lugar de Deus. Meus irmãos, é isso que o orgulho faz. Nós queremos ser mais do que realmente nós somos. Queremos usurpar o lugar do nosso Senhor. E isso afeta o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento com o próximo. Então, os nossos versículos do 13 ao 17, nós podemos continuar percebendo a mesma presunção, o mesmo orgulho em achar que eles estão acima dos outros e querendo o lugar de Deus. E Tiago, então, vai continuar a tratar desse orgulho nos seus corações. Porque se antes eles queriam estar no lugar de Deus para serem juiz e legislador, agora, no nosso texto, eles pretendem agir como se fossem Deus, para controlar tudo. Eles querem ser soberano sobre as suas vidas. Perceba, então, em nosso texto, que existe um contraste entre os versículos 13 e os versículos 15. E diante desses dois versículos, nós podemos entender que há somente duas formas de viver: sendo orgulhoso, que é o versículo 13, e isso é uma sabedoria terrena, ou sendo humilde, que é a sabedoria do alto, que será a nossa conclusão de hoje. Então, Tiago agora começa a tratar do orgulho dos planos pretensiosos do povo. E o versículo 13 aponta para esse orgulho. Diz assim: atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Esse vós que dizeis
É uma afirmação que demonstra como essas pessoas estavam de fato vivendo e enxergando a sua vida. E depois vem o versículo 14 mostrando um questionamento sobre essa forma de viver. Pois não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então o versículo 14 é uma refutação do versículo 13. Existe algo de muito errado acontecendo então, no versículo 13, para o versículo 14 existir. O que nós podemos entender que tem errado é que eles tinham algumas certezas demais sobre a sua vida. Quando nós iremos? Hoje ou amanhã? Qual direção nós vamos? Para tal cidade. Qual a duração que nós vamos ficar naquela cidade? Vamos passar lá 1 ano, não menos, não mais, 1 ano. Qual atividade que nós vamos fazer? Vamos negociar. E o que a gente vai ter com tudo isso? Teremos lucros. Eles tinham certeza quando eles iriam, para onde eles iriam, quanto tempo ficariam e o que fariam lá e o resultado da sua estadia lá. Então, Tiago vai contrapor aqui, não é apenas um contraponto ao planejamento, mas a ideia de querer controlar tudo. Ou seja, todo o plano que eles fazem, tudo é controlado de um jeito que parece que não tem como dar errado. Vai acontecer exatamente assim. Eles têm a presunção de achar quando vão, eles têm a presunção de achar em que cidade eles vão ficar, eles têm a presunção de achar o que eles vão fazer lá. Mas eles têm ainda mais presunção. Eles acham que fazendo tudo isso, seguindo tudo isso, eles têm a presunção de achar que eles vão ter algum lucro. Mas Tiago, ele quebra essa expectativa presunçosa deles. Porque esse é um dos nossos problemas, meus irmãos. Nós colocamos expectativas demais em nossos planos, achando que eles podem nos assegurar fielmente alguma coisa. Então Tiago vai dizer: ei, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã? É sério mesmo? É sério que vocês estão dizendo que vocês vão hoje ou amanhã fazer isso e aquilo e ainda ter lucro? Homem, tu não sabe do dia do amanhã. É sério que você está confiando nesse plano? É sério que você está olhando para o seu plano e por mais detalhado que ele seja, e você está pondo fé nesse plano? Tu tem essa presunção mesmo? Você vai continuar com esse orgulho mesmo? Você não controla o amanhã. Você não é dono do amanhã. Você não é dono. E percebe que Tiago não está criticando aqui a ideia de fazer planos, mas sim a presunção do plano, de achar que o plano por si só, por eu fazer esse plano e sair, seguindo, persistindo, que as coisas vão sair do jeito que eu planejei, que eu escrevi. E um dos espíritos do nosso tempo é que, com certeza, se você fizer um plano certinho, ou até mesmo como algumas pessoas famosas em redes sociais, se você fizer um plano à risca, direitinho, e seguir o seu plano, não tem como dar errado. O que é isso, meus irmãos? Presunção. Tiago vai dizer que isso é orgulho. E Tiago não para aqui, porque Tiago quer dar um choque de realidade na vida desses irmãos. Ele vai dizer: o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Vocês estão fazendo planos, e parece que esses planos vão dar certo, que vocês vão ter lucro e etc. Mas vocês já pararam para pensar o que é a vida de vocês? Vocês pararam para pensar que talvez se pensassem um pouco do que significa a vida, vocês não tivessem tanta presunção? E vamos pensar juntos, meus irmãos, agora. Quanto tempo você e eu vamos viver? 60? 70? Essa é a idade que o pastor quer morrer, né? 70. 80? Talvez. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas o problema é que nós esquecemos disso. Nós esquecemos disso. Porque nós presumimos
que somos mais do que realmente somos. Achamos que somos muito mais, achamos que estamos no topo, que somos bons, que nada consegue nos parar se persistirmos e usarmos a nossa cabeça e a nossa inteligência, nossas estratégias, nossas estatísticas, nossos planos. Não tem como dar errado. Mas Deus diz: não, 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 não. Você é apenas uma neblina. Existe por um tempo, um instante, agora pela manhã. Mas logo, logo vai se dissipar. Logo, logo vai desaparecer. Mas a gente continua acreditando que a gente vai continuar de pé, que vamos em tais lugares, que seremos importantes, que construiremos os nossos impérios, os nossos nomes, nossas carreiras, faremos diversas coisas, compraremos uma boa casa, compraremos um bom carro, viajaremos de norte a sul, leste a oeste, ninguém pode parar, sou eu que comando a minha vida, sou eu quem dito as coisas, eu sou o único no controle da minha vida, eu sou um castelo de rocha. Você não entendeu. Você é apenas uma neblina. A vida é essa neblina que existe por um tempo e logo acaba, basicamente isso. Eu acredito que vocês já devem ter saído de carro pela manhã cedo, pegado a estrada e visto aquela neblina. Ou vocês já abriram a janela de vocês pela manhã cedo e viram a neblina repousando sobre as casas. Mas você sabe que assim que o sol aparecer, ela vai se dissipar. Você sabe que assim que vocês fecham e abrem a janela novamente, ela já não está mais lá. Ela se dissipa fácil e rápido, como se fosse nada. Essa é a vida, meus irmãos. A vida é um instante. Você está vivo aqui, mas amanhã não pode existir mais. Ninguém vai lembrar de você. E talvez nem da sua voz as pessoas lembrem novamente. Então, Tiago, o que Tiago está dizendo aqui? Vocês precisam entender o que é a vida. E é porque vocês não entendem o que é a vida que vocês estão agindo de forma pretensiosa. Vocês não são eternos. E a nossa vida, meus irmãos, é curta, frágil, e ela mostra que nós não estamos no controle. E essas pessoas se esqueceram disso. Elas se enchem de orgulho de fazer planos, de ter certeza que vão conseguir realizá-los, mas eles esqueceram que a vida é curta, frágil e não está sobre o seu controle. O que eles esqueceram, então? Eles esqueceram da realidade. E Tiago aqui não quer nos fazer pessimista. Tiago aqui não quer fazer com que a gente desista da vida. Ele quer simplesmente trazer a realidade de quem nós somos. Para quê? Com a finalidade? Buscarmos a humildade. É o que ele diz no versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É somente quando nós nos humilhamos que nós podemos nos chegar aos pés da cruz. E meus irmãos, se essa realidade, se isso que Tiago está fazendo agora, te faz ficar com raiva, com ressentimento, depressivo, talvez seja o orgulho no seu coração, gritando essa feiura em você. Talvez seja você não suportando a ideia que não está no controle de tudo. Talvez seja a criatura querendo o lugar do Criador, querendo brincar de ser igual a Deus. Mas este espaço não existe para você e nem para mim. Só existe um único e verdadeiro Rei, sentado no trono, Cristo Jesus. Tentar sentar no trono de Cristo é buscar ser o que você não é ir além do que de fato você é. E isso é maligno, isso é demoníaco. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos dessa realidade? Quantas vezes nós vivemos como se o amanhã fosse chegar e vivemos como se nós fôssemos eternos? Parece que o amanhã sempre vai existir para a gente. E os planos sempre parecem me trazer tanta confiança de que isso vai acontecer. Nós esquecemos dessa realidade. Não colocamos o pé no chão e não vivemos essa verdade.
As nossas mentes, acostumadas com o espírito da nossa época, da nossa cultura, faz parecer que tudo é uma correria, tudo é sempre tantas coisas que nós temos que lidar. Eu tenho que pensar, eu tenho que deixar tudo no lugar certinho, eu tenho que me antecipar, eu tenho que me preocupar com o amanhã de forma desesperada, senão seria um fracasso. Nossos olhos não descansam à noite pela preocupação do amanhã. Tenho que deixar tudo agendado, como se o próximo dia do mês no calendário fosse sempre chegar. A gente acha que o amanhã de alguma forma vai existir, que novamente nós vamos abrir os olhos. Será? Porque você vive como se fosse abrir os olhos novamente? Quem te garante isso? Quem te garante isso? O quão frequentemente esquecemos disso, e somente quando uma morte bate à porta, nós passamos a perceber essa realidade, a sermos tocados por essa realidade. Mas a gente não aprende. Um dia depois, voltamos a viver como antes. Afinal, temos um plano a cumprir. Então a gente vai juntando, a gente vai fugindo da realidade. Eu fiz os meus planos, eles vão acontecer, eu sou bom nisso, não tem como dar errado. Mas, meus irmãos, não é porque você fez um plano que ele vai se concretizar. E eu vi recentemente um post nas redes sociais, onde uma menina, ela queria fazer uma migração diária. E um rapaz comentou nessa publicação dela. E ele começou a relatar da dificuldade que era, de fato, fazer essa migração diária. Que a pessoa ela sofreria algumas dificuldades. Porque o mercado, para quem está iniciando, exige essas dificuldades. Mas, além da dificuldade, as próprias exigências mesmo para uma pessoa que está começando naquela área. E aí então vem um comentário que é exatamente um plano. A pessoa diz que ela tem que fazer uma graduação nessa nova área de atuação, depois ela teria que ir para um estágio, depois, durante esse processo todo, se ela entendesse de fato se é isso que ela quer, ela precisaria persistir, não desistir, continuar estudando, continuar se capacitando, mostrar para as outras pessoas os seus projetos, para que ela pudesse ser vista. Percebam aqui um plano. Faça uma graduação, procure um estágio, e mesmo diante das dificuldades, não desista, persista, estude, capacite, se mostre para as pessoas. E uma vez que você fizer isso constantemente, aí vem a frase final: uma hora vai dar certo. Eu acho que eu já ouvi essa frase. E teremos lucro. Uma hora vai dar certo. Aonde há essa presunção que uma hora vai dar certo? Às vezes é no plano que eu fiz, porque eu fiz uma análise do mercado, eu tenho uma graduação, eu tenho um estágio, eu sei que se eu insistir, me capacitar, não tem como não dar certo, as coisas vão convergir para isso. Mas quem disse que você controla isso? Quem disse que é esse seu plano que faz as coisas darem certo? Primeiro perceba o que é a vida. Você começa uma graduação, mas no dia seguinte você morre. Você termina a graduação, mas você não consegue um estágio. Você estuda e não aparece nenhuma oportunidade. Uma hora vai dar certo? Da onde a gente tira essa presunção, esse orgulho? Mas uma hora vai dar certo, ou teremos lucro, é de alguém que acha que a vida não é curta, que a vida não é frágil, que de alguma forma ela está no controle. E a sabedoria do nosso tempo é essa: faça planos que vai dar certo, faça planos que eles vão se concretizar, faça planos e depois persiga os seus planos que não tem como dar errado. Essa é a sabedoria terrena. Mas o que Tiago nos ensina? Qual deve ser a nossa verdadeira postura? Se o Senhor quiser. Então, o que isso significa? Significa, então, entender a soberania de Deus. Então, se primeiramente nós precisamos entender o que é a vida, para matar o nosso orgulho,
nós precisamos entender, o Tiago vai nos levar nessa direção, que não é somente a vida que nós precisamos entender, mas entender que Deus, Ele é soberano. Então, quando a gente olha, por exemplo, para Provérbios 16:1, diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus, Ele é soberano. E agora nós podemos nos perguntar, no que Deus é soberano? Até onde Ele consegue atuar na sua soberania? E Tiago vai dizer: se o Senhor quiser, viveremos. Vocês estão fazendo planos para amanhã, mas quem vai decidir se vocês estão vivos ou mortos é o Senhor. Porque se o Senhor quiser, vocês não vão estar vivos. Se o Senhor não quiser, vocês não vão fazer nada. Deus é soberano sobre a sua vida. Ele tem o poder de tirar e o poder de dar. Ele é a fonte da vida. Mas Tiago diz que Deus é soberano não somente sobre a vida, mas sobre tudo aquilo que nós fazemos. Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Perceba então que Deus é soberano não somente em dar a vida, mas em nos direcionar para o que vamos fazer. Eles tinham a pretensão de achar que eles iam negociar, que iriam em tal cidade, que iriam ter lucro, que iam passar um ano lá, mas somente se Deus quiser. Porque se Deus não quisesse, eles iriam em direção àquela cidade, ia ter um acidente de carro, eles iam morrer. Perceba então que é a vontade de Deus aqui reinando, é a soberania de Deus reinando. Você vai para aquela tal cidade, mas você não pode chegar e não realizar nenhum plano que você traçou na sua vida. Ou seja, meus irmãos, não é o seu plano que reina, não é você que reina, é a vontade de Deus que reina. Mas eles presumem orgulhosamente que tudo vai acontecer como eles planejaram. E a pergunta que fica é: qual o problema disso? Contra o que eles estão indo? O que, de fato, eles estão esquecendo aqui? Eles esqueceram quem são. E eles esqueceram quem Deus é. E, meus irmãos, nós precisamos ter muito, mas muito cuidado aqui e atenção, porque se você não acredita nisso, do versículo 15, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se você não vive baseado no que diz esse verso, a conclusão é a seguinte: você é orgulhoso. Você é orgulhoso. Porque o que demonstra isso? Um coração que não é submisso ao Senhor. Um coração que se rebela e quer ser o seu próprio dono. Se a gente não fala, se a gente não age, se a gente não vive sobre o aspecto do versículo 15, se Deus quiser, se eu não alinho a minha vontade com a vontade de Deus, se eu vivo a minha vida à parte de como Deus quer que nós façamos os planos, se eu vivo a minha vida à parte dos seus princípios, à parte da sua palavra, ou seja, como que nós poderíamos fazer planos santos sem a palavra de Deus, que é por ela que nós somos santificados? Se eu não busco a sua vontade para entender com quem vou me casar, como que vou mudar de cidade, a forma como vou trabalhar, como planejo ter ou criar filhos, se nada disso está debaixo da vontade de Deus, e eu tento alinhar isso com a vontade de Deus, e não ter a compreensão, ao mesmo tempo, de que tudo que a gente faz é graça, a gente só faz isso porque Deus nos dá a inteligência, a gente só faz aquilo porque Deus permite que nós vivamos, a gente só faz o que faz, não por nós mesmos, mas porque Deus derrama dons e talentos. Se a gente não vive desse jeito, em todas as áreas das nossas vidas, a conclusão é que nós somos orgulhosos. Nós não temos um coração que é submisso ao Senhor. Nós temos um coração que constantemente está se rebelando e quer ser o seu próprio dono. Se a gente acha que é capaz por nós mesmos, porque a gente é muito inteligente, que a gente conseguiu tal emprego, porque a gente é muito bom, que a gente vai mudar de cidade porque a gente tem dinheiro, a gente guardou, planejou, é o nosso sonho, a gente vai perseguir e vamos mudar porque somos o dono da nossa vida, nós mostramos um coração que quer ser o quê? O seu próprio dono. É um orgulho. Porque nós esquecemos do que é a vida e esquecemos do que é o Senhor.
É a soberba da vida. E a gente consegue entender um pouco mais sobre essa soberba da vida quando nós lemos lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, vai dizer: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A soberba da vida não procede do Pai, procede do mundo. A soberba da vida é a ideia de que eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu tenho a confiança de que minha vida vai dar certo pelas coisas que eu tenho. Eu conquistei tudo isso, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho um carro, eu tenho saúde, eu faço qualquer coisa, eu tenho uma casa grande, eu tenho um conforto, nada parece fora do lugar, tudo parece perfeito, eu lutei diariamente por tudo que eu tenho hoje. Isso é a minha vida. A gente consegue perceber a soberba aqui? É a soberba, é a confiança, não no Senhor, mas é a confiança nas coisas da vida, porque essa pessoa esqueceu da realidade que Tiago está falando. É algo que é fútil, é uma certeza vazia, é uma arrogância ímpia, é uma presunção ímpia e vazia, é a pretensão que confia na estabilidade das coisas terrenas. Eles confiam de alguma forma que seus planos eles vão funcionar. Mas percebam a loucura. Ao mesmo tempo que eles esquecem da vida, eles confiam em seus recursos e esquecem que não estão no controle. É Deus que está. E eles esquecem de Deus. Ao mesmo tempo que eles conseguem acreditar que vem uma confiança sobre a instabilidade das coisas terrenas. Onde há estabilidade em coisas terrenas? Quão poderosos nós somos? Quão infinito são os nossos recursos? Não somos poderosos. Nossos recursos acabam, ou a nossa vida acaba, porque ela é curta, frágil e não temos o controle sobre ela. Tiago percebe toda essa pretensão, esse orgulho, através do versículo 13. A gente consegue entender agora muito mais esse orgulho. E nós temos um ponto aqui para refletir, que essas pessoas estavam querendo dizer. E muitas vezes a gente faz isso, a gente bate no peito, e a gente olha para a vida e para o outro e fala: eu tenho a minha vida, eu sei o que é melhor, porque eu planejei de forma detalhada. A gente bate no peito e diz: você não tem o direito de falar o que for da minha vida. Eu tomo as melhores decisões. Eu sei o que eu faço, então saia da minha frente. Eu sou o dono da minha vida. E essa sabedoria é uma sabedoria que não vem do alto, mas procede de uma sabedoria terrena. Ela não procede de Deus. Ela é maligna e ela é demoníaca. Versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Esse orgulho, essa pretensão, essa soberba da vida que eles tinham, não procedia de Deus, mas procedia do mundo, procedia do diabo. E o grande problema na vida dessas pessoas é que Deus não estava sendo contado. Deus não fazia parte das decisões da vida deles. Quando tem que fazer planos, simplesmente Deus era esquecido. Deus não era consultado. Se eu tenho que mudar de país, se eu tenho que mudar de emprego, se eu tenho que mudar de casa, como que eu vou educar meus filhos, com quem vou casar, ou será se eu tenho idade para namorar, para no final basear toda essa confiança em nós mesmos. E Deus, ele é esquecido. Deus é deixado de lado. E a gente precisa entender que esse "se Deus quiser" não é apenas uma roda no rodapé das nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente fala assim, a gente monta os nossos planos, confiando neles, e apenas como uma mágica, no final a gente fala: se Deus quiser. A gente fala isso de uma forma, talvez, para pagarmos de cristãos e dizermos que nós confiamos em Deus. Se Deus quiser. Para a nossa consciência ficar limpa, a gente fala "se Deus quiser" para os nossos planos pretensiosos. Não.
esse se Deus quiser aqui, ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Na verdade, se o que eu estou fazendo está alinhado com a vontade de Deus, ela vai acontecer. Significa que cada vez mais eu busco fazer os meus planos estarem alinhados com a vontade de Deus, porque eu procuro seguir os princípios de Deus aplicados em todas as decisões e em todas as áreas da nossa vida, inclusive nos nossos planos. Meus irmãos, nós nos preocupamos tanto com o amanhã que acreditamos que nossos planos, eles trazem essa confiança que tudo dá certo. Deus acaba sendo esse risco qualquer dentro dos nossos planos, ao invés dele ser o verdadeiro fundamento de todas as decisões que nós tomamos. A nossa preocupação pelo amanhã nos faz esquecer que temos um Pai que cuida de nós, mas nós nos entregamos a nós mesmos, achando que é somente por nós que as coisas dão certo. Nós vivemos como ímpios, vivemos como filhos sem pai, tentando construir os nossos próprios castelos e achando fielmente que cada bloquinho desse castelo foi construído por sermos muito, mas muito bom no que fazemos. Isso é um coração orgulhoso. E a pergunta que fica é: o que Deus faz com um coração orgulhoso? Ele vai lhe mostrar que o seu castelo não é nada. Pensamos ter castelos de rocha, mas eles não passam de castelos de cartas, frágeis demais para qualquer sopro. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: Deus sempre soube que o meu castelo era um castelo de cartas. A única forma de me fazer compreender esse fato foi colocá-la abaixo. Deus faz isso. Deus faz isso com os nossos castelos. Ele coloca abaixo, para que nós precisamos ser humildes. Meus irmãos, então precisamos ser sinceros em nossos corações e reconhecer isso para então podermos orar. Senhor, os meus castelos foram derrubados diversas vezes, para eu perceber que nada erguido pelas minhas próprias mãos tinha firmeza. Só quando tudo desabou, entendi que a verdadeira fundação só pode vir de fora, não pela minha vaidade, mas pela verdade, não pela minha força, mas pela graça e pelo perdão, não pelo meu orgulho, mas pela minha entrega total a Ti, que é soberano sobre tudo e sobre todos. É só dessa forma, meus irmãos, que a humildade de nossos corações, ela vai começar a nascer. Então a gente chega no nosso último versículo. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. E isso é a respeito dos versículos 13 ao 16. Portanto, é uma conclusão de Tiago. Mas o que seria esse bem? O que seria fazer o bem? Saber que nós temos que fazer o bem, mas não fazemos. O que seria esse bem? E aqui, meus irmãos, a gente não pode utilizar esse verso de forma deslocada para achar que é apenas um problema de pecado de omissão. Eu sei que eu tenho que roubar e não faço. Eu sei que eu não devo mentir, pego por omissão. Não é isso que esse verso está dizendo, porque nós precisamos entender então aqui a estratégia pastoral da conclusão de Tiago para a vida daqueles que querem estar no lugar de Deus. A conclusão então é que se você não busca sabedoria do alto na hora de fazer os seus planos, você sabe que tem que buscar essa sabedoria, mas não busca, você está pecando. Se você sabe que na hora de fazer os seus planos, você deve alinhar todos eles de acordo com a vontade de Deus, mas você não faz, você está pecando. Se você sabe que você deve submeter ao Senhor, porque é Ele que sabe todas as coisas, e mesmo assim você procura sempre querer fazer os seus planos egoístas, você está pecando. Então, muito mais do que apenas uma burrice, a falta de sabedoria, ela pode estar se revelando como uma rebelião contra Deus. No qual eu digo, não, Senhor,
Eu não acho que tu sabes o que é melhor para mim. Eu sei. Eu confio no meu plano. Eu fiz o meu plano. Eu sou bom no que eu faço. Eu entendo a minha realidade. Eu sei o que eu tenho que fazer e por isso eu seguirei fazendo o meu plano. Então, meus irmãos, pode ser que em certos momentos a nossa falta de sabedoria não seja apenas uma burrice, mas seja os nossos pecados se rebelando contra o nosso Senhor. E a pergunta que fica é: quantas vezes nós já não pecamos assim? Não contamos com Deus naquilo que nós fazemos, deveríamos glorificá-lo em todas as coisas, mas não fazemos. Precisamos nos arrepender, meus irmãos, de querer viver uma vida à parte de Deus em nossos planos. Precisamos nos arrepender em querer viver de forma independente de Deus, onde há uma ilusão, pois só há vida em Deus. Algumas conclusões e aplicações finais. Não sei se você sabe, mas Deus não te deu o poder de saber o amanhã. E nem vai dar. E nem vai dar. Deus não te deu o poder da onisciência. Mas eu quero que você entenda que Ele te deu algo muito melhor e mais valioso. Ele te deu a paternidade. Ele te adotou em Cristo Jesus. E sabendo isso, a gente pode descansar que o amanhã não nos pertence. A gente pode descansar que a gente tem um Pai cuidando de nós a cada dia. Deus não nos deixou à deriva. Deus não nos deixou sozinhos, mas Ele nos deu a paternidade. Aquele que não poupou o seu próprio Filho antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? A gente deveria confortar o nosso coração no presente, ao invés de a gente querer viver sempre no amanhã, querendo fazer com que as coisas saiam do nosso jeito. Não. A gente não sabe o que é melhor para a gente, mas Deus sabe o que é melhor, porque Ele é nosso Pai. Ele é um Pai perfeito. Meus irmãos, nós precisamos também buscar a humildade, reconhecendo que nós não somos Deus, que somos finitos e dependentes totalmente de Deus. É uma atitude contrária ao exemplo das pessoas que Tiago relatou hoje. Eles acham que têm poder, eles acham que são autossuficientes, mas sabemos, meus irmãos, que nós não somos Deus. Somos tão curtos, frágeis e dependentes de Deus. Somente Ele é infinito, todo-poderoso e não precisa de nada. Nós precisamos começar a entender que somos totalmente dependentes do nosso Senhor, porque Ele reina sobre tudo e sobre todos. Os nossos recursos, eles não são infinitos, mas nossos recursos são todos bênçãos de Deus. Foi Deus que nos deu, seja a nossa capacidade intelectual, seja o nosso trabalho, seja a nossa saúde, até mesmo nossos resultados, tudo isso não é porque somos bons, mas é porque Deus nos agraciou com isso. Ele nos agraciou. Então a humildade começa com esse reconhecimento dessa graça que nós recebemos, dessa confiança que nós colocamos, não em nós mesmos, mas naquele que controla o amanhã e cuida do nosso amanhã e tem sobre suas mãos o domínio de tudo. Nosso Pai, o nosso Pai. Então, embora fazer planos seja importante, nossa confiança não deve estar no plano em si, mas no Senhor que governa tudo. Por quê? Porque se Ele quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. A humildade também ela começa quando nós passamos a reconhecer que nós não somos bons. O mundo prega muito isso: você é uma boa pessoa, você é bom no que faz. O mundo talvez ainda tenha chance, porque tem várias pessoas fazendo coisas boas. Não. O que você mais precisa é reconhecer que não é bom. O que mais você precisa hoje é de Cristo e de perdão dos seus pecados que ofendem um Deus santo. E perceba agora a beleza do amor de Deus por você. Você não consegue conquistar isso com suas mãos. Nenhum plano que você fará será possível você conquistar, porque nada será suficiente. Mas Deus lhe ofereceu, pela sua graça e pela sua misericórdia, Cristo e perdão de pecados.
Você precisa apenas matar o seu orgulho e confiar plenamente em Cristo, e em Cristo somente. Meus irmãos, que nós possamos não ter uma agenda ateísta. Tiago aqui não é contra planos, eles são bons, mas espero que vocês tenham entendido a presunção do texto. As Escrituras não são contra a nossa agenda, mas são contra a nossa agenda quando a nossa agenda parece ser uma agenda ateísta, quando nós vivemos como ímpios. Perguntas. Você anda pensando muito se os seus planos não darão certo? Você não pode falar, mas será se você não está vivendo como quem confia mais nos seus planos, que irão assegurar o seu amanhã do que Deus? Você tem vivido fielmente acreditando que é por conta do seu planejamento financeiro que amanhã não faltará nada e terá tudo? Você acredita que é porque tem um bom emprego e és bom no que faz que isso lhe trará conforto sobre o amanhã? E as perguntas finais que ficam é: você esqueceu quem você é e quem Deus é? Porque tudo o que tens é por causa dele. Basta um pouco mais, você e os seus planos irão desaparecer. Perceba então, meus irmãos, que a história, ela não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. Não é sobre o quanto nós teremos de dinheiro, o quanto somos importantes para os outros, o quanto a nossa carreira é boa, o quanto eu sou bom no que faço, o quanto as minhas estratégias dão sucesso. Nós não somos o personagem principal nessa história. Deus é quem escreve e há somente uma pessoa central nessa história: nosso Senhor, Jesus Cristo, que está sentado no seu trono e que reina. Não é sobre as nossas vidas e nossos planos maravilhosos, mas sobre Ele, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Salvador. E entendendo tudo isso, nós vamos começar a ter um coração mais humilde. Não apenas dizer que seja feita a tua vontade, como uma frase mágica, mas viver de fato sabendo que a vontade dele é feita. Se você acordou hoje, misericórdia dele. Se você tem um emprego hoje, é pela graça dele. Se você está seguro hoje, é porque ele te sustenta. Salmo 3,5: deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 4,8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Só Tu me fazes repousar seguro. O que te faz repousar seguro? O que te faz deitar a cabeça e logo dormir? Porque te faz seguro? O seu emprego, a sua saúde, os seus filhos, a sua casa, seus bens materiais? Tudo isso é neblina. Mas Davi nos fala: só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa deve ser a forma como nós vivemos. Podemos ter bênçãos, mas nossa confiança não está nessas bênçãos, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Assim, meus irmãos, nós começamos a perceber que estamos rodeados de misericórdia e graça do nosso Senhor, que jamais poderíamos contar todas as misericórdias de Deus. A humildade, então, ela brota de um coração grato também, um coração que reconhece quem nós somos e reconhece quem Deus é e tudo que faz em nossas vidas, que nada é por nossas próprias mãos. O nosso conforto não reside em nossos planos ou na ilusão que podemos ter de controlar as coisas, mas pelo fato de que nós pertencemos ao Senhor, que Cristo deu a sua vida pela nossa. E não é maravilhoso saber disso? Porque eu posso confiar nele. Não importa o que aconteça amanhã, Deus vai fazer a sua vontade. E a sua vontade visa o bem de seus filhos, mas primeiramente a sua glória. A sua glória. E isso vai fazer com que toda a gratidão nos deva direcionar para glorificar o nosso Senhor. Eu não sei
as incertezas da sua vida que nesse momento você está passando. Mas lembre-se de ter um coração grato. Um coração que entende que tudo pertence a Ele, até a sua vida no presente. É graça estarmos vivos. Nós não a merecemos, pois merecíamos condenação. Mas somos maravilhados pela sua graça e pela sua bondade. E o quanto mais nós mergulharmos nisso, completamente nesse entendimento de quem nós somos e tudo que Deus faz em nossas vidas a gratidão, o nosso coração irá crescer. E a nossa arrogância, nosso orgulho irá morrer. Cristo é o nosso bom Senhor. Cristo é o nosso maravilhoso bom Mestre. O nosso perfeito, gentil Salvador. Ele conhece você. Ele ama você. Ele sabe o que é melhor para você. Ele deu a sua vida numa cruz por você. Então, ao invés de viver uma vida pretensiosa, que tenta controlar todas as coisas com a sua fragilidade, por que não viver uma vida de entrega total ao nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos orar. Senhor Deus, perdoa, Senhor. Perdoa quando confiamos muito mais nas coisas terrenas, Senhor. Perdoa, Senhor, quando achamos que são as nossas coisas que nos trazem conforto. Perdoa quando nós achamos que são nossos bens que nos fazem repousar seguro, Senhor. Perdoa quando nós fazemos planos e não esquecemos de Ti. Perdoa, Senhor, quando nosso coração fica inquieto demais, achando que são nossas próprias mãos que vão nos trazer uma segurança. Perdoa, Senhor, quando nós vivemos como órfãos. Perdoa, Senhor, quando nós esquecemos que Tu deste o Teu Filho naquela cruz, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa sempre mexer em nossos corações e nos fazer lembrar que Tu és nosso Pai perfeito. Que Tu cuida de nós, Senhor. Que nossos corações inquietos demais possam repousar no Teu amor. Que nossos corações inquietos demais possam repousar na confiança que Tu sabe que é melhor para nossas vidas. Remove, Senhor, remove qualquer orgulho que nós tenhamos. Remove qualquer orgulho que nos afaste de Ti, Senhor. Porque o que queremos é reclinar as nossas cabeças em Ti, Senhor, e descansar. Porque é Tu que reina, é Tu que sabe, é Tu que nos dá a vida e todas as bênçãos, Senhor. Que possamos buscar cada vez a humildade, Senhor. Que podemos cada vez mais reconhecer tudo que temos. Que possamos ser gratos. Que a gratidão possa cada vez mais nascer e matar qualquer orgulho, meu Senhor. Nos ajuda e nos transforma cada vez mais na imagem do Teu Filho, o perfeito. É no nome dele, Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. A igreja pode ficar de pé. O grupo de